Opa! E aí, Marcos? Tudo bem? E aí, professor? Boa noite, tudo bem? Boa Você, como é que noite. tá? Muito bem, cara. E é um prazer aí poder fazer essa live com você, certo? E empolgadíssimo mesmo. Eu acho que era o momento certo para a gente fazer essa live aí e mostrar o quanto que as pessoas com deficiência, historicamente no nosso país, acho que uma prova disso é esse esquecimento de que muitas pessoas de cadeira de rodas, muitas pessoas com deficiência visual, sensorial, seja ela qual for, também se inclui nos grupos de riscos, e a gente não ouviu falar nada sobre isso. Então, a live de hoje vai falar muito sobre isso. Está aqui o nosso primeiro para-triatleta de Alagoas, um grande exemplo aqui da cidade hoje de Arapiraca, né? Marcos dos Santos. Eu sou o professor Edmilson Sá e sou um militante dos direitos das pessoas com deficiência aqui em Palmeira dos Índios e região, e a gente resolveu fazer essa live aí para a gente fazer um bate-papo bem agradável. E, Marcos, se apresenta aí, fala aí. Boa noite a todos, né? Especificamente ao pessoal aí que está nessa live. Acredito que vai ser uma live bem bacana mesmo de acompanhar, assistir, tirar suas curiosidades. Então, como o professor vem falando aí, eu sou o primeiro paratriatleta do estado de Alagoas. Meu nome é Antônio Marcos, mais conhecido como Marcos Santos, e tenho o maior orgulho de representar o nosso estado, apesar do pouco apoio dos para-atletas aqui no nosso estado, mas como nós denominamos, somos guerreiros, e guerreiros nunca fogem de batalha, nunca fogem de luta. Eu quero mandar um alô especial para o Fabinho Tenório, que está aí na nossa live aí. Acabou de entrar, exatamente. Do exatamente. projeto. Isso, ele abraçou. Eu sou idealizador do projeto Mão na Roda, juntamente com o Rafael e o Lucas, dois cadeirantes também. E estamos fazendo história aí, não só em Arapiraca, como no estado de Alagoas. E sejam bem-vindos aí para acompanhar essa nossa live aí, especificamente para os deficientes físicos do estado de Alagoas, e não só o estado de Alagoas, como todo o país, e a dificuldade que enfrentamos até hoje. Cara, muito bom, muito bem colocado, certo? Eu acho que esse momento é o momento perfeito para a gente fazer isso, porque há coisas que são comuns para nós, né? Vamos lá, primeiro com os dados históricos. Historicamente, as pessoas com deficiência sempre foram relegadas ao esquecimento, ou, recentemente, isso está mudando com o tempo, tratadas como coitadinhas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Uma vez, Marcos, eu estava numa palestra, isso tem uns 15 anos, talvez até mais, sobre educação, e um representante das comunidades afro-brasileiras falaram das lutas que eles estavam passando, das dificuldades, e que eram enormes. Enormes. E ela chegou e disse para mim, é diferente de vocês, que a gente trata com tanto cuidado, com tanto carinho. Eu disse, opa, peraí, não não é diferente, certo? Assim, no sentido de que não é menos impactante. Talvez ao contrário. Até um tempo atrás, tu lia uma revista e falava de um cadeirante, uma pessoa com deficiência, vinha a palavra lá, inválido. Inválido é o que não vale nada. Né? E quando se tem preconceito com as pessoas de cor, né? Se discrimina o outro pela questão de cor, com respeito às pessoas com deficiência, foi um processo de anulação, de querer apagar, de nem mostrar, de esconder. Então, é um processo também danoso, de exclusão social. E aí a gente se depara com essa pandemia no mundo inteiro, todo mundo querendo tirar dúvidas, todo mundo ansioso, eita, será que eu faço parte do grupo de risco? E aí você não vê ninguém, cara. Eu sinceramente, nesses 3 meses, Marcos, eu não vi em nenhum jornal, em nenhuma matéria, citar que as pessoas que são pessoas com deficiência fazem parte de algum grupo de risco. É uma pena, é triste falar sobre isso. E eu acho que você viu no meu canal, no último programa que teve aqui numa TV, no Brasil, o programa Combate ao Corona, uma pergunta minha passou no último programa, o Márcio Gomes leu a pergunta, não é? As pessoas que estiverem assistindo depois podem ir no meu canal, ver o videozinho, pequenininho, só tem 1 minuto, mas a resposta da especialista me impactou. A partir da resposta dela, minha nossa, eu faço parte do grupo de risco. Veja,
uma pessoa só falou, mas porque eu provoquei, porque eu fiz a pergunta. Então, aqui em Palmeira dos Índios, eu saí ontem, cara, não tem isolamento mais. Eu vi todo mundo, parece que era um dia normal, como qualquer um outro. Como é a situação em Arapiraca, amigo? Porque você sabe, né? A gente nessa correria toda de ficar em casa ou de querer sair, e tem pessoas que precisam sair, eu fico pensando, cara, como é que está a galera de Arapiraca, como é que está o pessoal de Maceió, como é que está a questão de assistência aí, Marcos? Então, cara, o pessoal não tem noção do perigo que é esse vírus, entendeu? É algo desconhecido ainda hoje, e esse fato de isolamento, não sei como é que está sendo tratado, como os nossos governantes tratam, porque eu vejo tudo normal, cara. Gente usando máscara no queixo, gente não usando máscara, entendeu? Eu acho que o pessoal não tem a noção mesmo do perigo que está por vir ainda, entendeu? A gente está só no início dessa pandemia aí, e o pessoal não tem a certeza ainda de quando isso vai acabar. Porém, a gente tem que ter maior cuidado e agir com naturalidade. E o pessoal, recentemente, fui no centro, precisei ir no centro, eu estou em fase de isolamento também, mas só que, infelizmente, a gente tem que sair. E eu vi, cara, é totalmente uma feira livre, entendeu? Não tinha, não obedecia nenhuma recomendação do Ministério da Saúde, enfim. É mais uma questão cultural mesmo de cada um de nós, entendeu? A entender o perigo que estamos correndo e tentar combater, entendeu? Mas cada um de nós devemos fazer nossa parte. E quando eu acompanhei, sim, aquela participação sua lá no programa, nessa emissora, e foi muito importante. E como você falou, cara, no Brasil, a gente não fala só em Alagoas, entendeu? No Brasil não tem nenhum profissional, seja ele na área de fisioterapia, na área de... qualquer área que acompanhe a pessoa com deficiência, entendeu? Tentar esclarecer se há deficiente na zona de risco ou não, entendeu? Tentar ajudar as pessoas. Eu tenho um colega meu que inclusive está na live aí, o Maurício, ele é também ele é cadeirante e está na zona de risco, né? Que ele é transplantado. E assim, eu não sei como está sendo a orientação dele. Lógico que ele é um cara muito inteligente, ele está tomando seus cuidados, mas assim, eu acho que tá muito vaga essas informações para a pessoa com deficiente, entendeu? Com deficiência, e isso aí é crítico, cara, é muito triste essa situação, entendeu? Olha, não basta a nossa luta diária, o leão da cada dia a gente mata e ainda tem esses problemas, né, cara? Cara, adorei essa sua fala aí, exatamente isso. Já não basta não ter acessibilidade, já não basta não ser visto como gente que pode produzir, que pode fazer alguma coisa, que tem capacidade, né? E aí a gente está nesse mundo aí, cara, e que não está preparado para nós. Eu costumo dizer, isso é uma fala que eu fico repetindo constantemente, que eu não sou deficiente, é o Estado que é deficiente. Me dê acessibilidade e eu movo o mundo. Me dê acessibilidade e eu faço todas as coisas. E aí tem um comentário, cara, bem legal aqui do Fabinho Tenório, que ele diz assim, o decreto existe, mas a culpa é de quem não cumprir ou de quem não fiscaliza. E faz um sentido enorme, porque, primeiro, as pessoas não estão cumprindo. Segundo, tem fiscalização? Cara, não tem, é tudo uma farsa. Então, é muito complicado. Enquanto isso, a gente vê o quê? A minha cidade tem 70 e poucos mil habitantes. Não é? Se a Unesco está correta, a ONU, pelo menos 14 a 15% da população com um tipo de deficiência, aqui em Palmeira dos Índios nós temos pelo menos 10 mil pessoas com deficiência. Arapiraca tem o quê? 180 mil habitantes? 200 mil? Não, era 240 mil, se eu não me engano. Olha aí, cara, três vezes mais do que Palmeira dos Índios. Agora coloca 15% aí, cara. Isso dá uma quantidade enorme, isso dá, sei lá, 30, 40 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Então, se a gente vai olhar dessa maneira, esse contingente deixa de ser até uma minoria, cara.
passa a ser um número enorme. 15% da população é um número expressivo. E o que é que está acontecendo? Nada, não tem informação nenhuma. Né? Nenhuma, ausência total de informação. Eu fico preocupado com isso, por exemplo, eu sempre acompanho os trabalhos seus no projeto Mão na Roda, né? E, cara, admiro pra caramba, né? A galera que está me conhecendo agora, o pessoal do seu grupo, do seu canal, que me conhece agora, em uma conversa que nós tivemos ontem, né? O Marcos Antônio disse, Marcos dos Santos, perdão, que é Antônio Marcos, né? Tranquilo, tá em casa. Você tinha dito, cara, eu lembro de você na Adefal. E eu fui muito na Adefal, e você morou lá também, né? Você vivenciou uma experiência fantástica lá também, eu espero que também, e hoje está desenvolvendo um trabalho maravilhoso, cara, em Arapiraca, com o projeto Mão na Roda, que hoje, Marcos, é referência no estado, e espero que seja referência para fora também, né? Se não já é referência. E aí, ó, já deixo aqui os meus agradecimentos, porque você fez o convite, desde que a gente se conheceu há pelo menos uns 2 anos, lá no shopping, no parque, no Garden Shopping Arapiraca, você pegou meu contato, cara, eu peguei o seu contato, e olha, com extrema felicidade que assim que passar essa pandemia, você vai vir para o Palmeira dos Índios, e quem sabe a gente abre aqui também o projeto Mão na Roda, cara. Pois é, professor. Primeiramente também eu queria pedir desculpa, eu não sou muito bom em live, eu vejo um monte de mensagens aí, entendeu? Falando que o sinônimo de Marcos o Marcos é guerreiro, enfim. Pessoal, me desculpa se eu esqueci alguém, entendeu? Mas todos sabem a pessoa que eu sou, e eu garanto a vocês que não ia deixar ninguém sem resposta, porque eu sou meio leigo assim, negócio de live, mas vamos lá. Entendeu? Assim, quando criamos o projeto Mão na Roda, o intuito do projeto é exatamente isso que você está falando, cara. A inclusão, brigar por acessibilidade. Por quê? Acessibilidade não é só para pessoa com deficiência, cara. As pessoas enxergam muito isso, acessibilidade, inclusive cadeirante, só o cadeirante precisa de acessibilidade. Isso. Onde na realidade abrange uma área, um leque enorme possibilidade, entendeu? Que possa as pessoas utilizar essa acessibilidade arquitetônica, entendeu? Sim. Porque assim, as pessoas também confundem muito a acessibilidade que é com rampa, banheiro e tal. Não, mas a acessibilidade, cara, não é só isso, entendeu? A acessibilidade é você me aceitar do jeito que eu sou, como você falou também, palavras sábias, né? Assim, quem realmente a pessoa deficiente sou eu, ou o Estado municipal, ou seja ele estadual, enfim, ou até mesmo as pessoas, o pensamento das pessoas que torna as pessoas deficientes, entendeu? Em relação a você ver a pessoa com mobilidade reduzida, em relação a você ver uma pessoa com um certo tipo de dificuldade, entendeu? Eu acho assim, cara, que é algo muito complicado de você mudar, é uma questão cultural. Digamos que a maioria dos países também tem essa dificuldade, até países mesmo considerados primeiro mundo. Sim. Mas, cara, a gente, como eu tô falando, a gente mata um leão a cada dia, entendeu? Não devemos baixar a cabeça, e também a gente pode, não pode pensar na individualidade. É uma bandeira a ser levantada, é uma bandeira a ser respeitada por nós mesmos, entendeu? Que eu sou deficiente, fiquei deficiente há 26 anos atrás, ou seja, eu tenho uma experiência vaga disso aí, eu convivo, eu vivencio diariamente uma deficiência, entendeu? E o que eu vejo muito é as pessoas naquela onda de, tá bom pra mim, os outros que briguem, com licença da palavra, que se dane, entendeu? Mas não é bem assim. Quando você quando você levanta uma bandeira e você briga por aquela causa, você vai deixar um marco na vida, entendeu? Estamos aqui só de passagem, e espero que cada um de nós possa fazer uma passagem muito boa, entendeu? E poder ajudar as pessoas, não só com deficiência, como qualquer outro tipo de pessoa, outro tipo de público, enfim. Eu sou digamos que eu sou um militante também, não só da causa com a pessoa com deficiência, mas como qualquer outra causa, entendeu? Eu brigo mesmo por direitos iguais, independente da situação, independente de raça, de crença, religião, enfim. Estamos aqui para isso.
Cara, perfeita essa sua fala. Isso me fez lembrar que quando eu estava fazendo, eu sou formado em História e também sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, eu sou professor da rede Legal. estadual, e aí quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, em 2015, por aí, eu já estava no terceiro, quarto período, o Estatuto da Pessoa com Deficiência tinha começado a vigorar, né? Que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? Lei 13.100 esqueci, 146, 156, alguma coisa assim. E ele veio com algumas ideias bem interessantes, porque ele existe para romper dois tipos de barreiras, né? As barreiras arquitetônicas, que são falta de rampa, falta de mobiliário, falta de banheiro, né? Todo o aparato que ajuda a locomoção nossa, ou as pessoas que têm dificuldade na locomoção, aí entre as pessoas com sobrepeso, idosos, né, grávidas, porque precisam de um espaço, né, que pudesse atender a todos, né, e vem a ideia do desenho universal, que infelizmente, minha nossa, no Brasil a gente não sabe nem quando é que isso vai ser uma realidade, porque contempla não só a nós, pessoas com deficiência, mas a todas as pessoas, mas fala também de uma coisa, cara, que é fantástica, né, e ela avança muito nisso. São chamadas barreiras atitudinais. Essas barreiras precisam urgentemente serem rompidas. Né? Por que, Edmilson? Por que precisa se romper? É porque, cara, não basta eu ter, ou chegar numa loja e poder entrar e sair, se eu não sou visto como uma pessoa. Não basta eu ter acesso à faculdade ou ao serviço público se não vão me ver como alguém com capacidade. Quando eu chego numa palestra ou para falar de alguma coisa ou para dar aula, até na sala de aula, a primeira coisa que eu faço uma provocação, certo? Eu vou deixar essa provocação aqui. A provocação que eu faço é, quando eu entro aqui na sala, o que vocês veem primeiro? O que vocês viram primeiro? Eu com a minha cadeira de rodas. Isso faz uma diferença enorme. Para onde está indo nossos olhares? Para onde está indo o olhar do outro? As pessoas, quando olham para mim, vê o Edmilson, homem, cidadão, professor, ou vê apenas uma pessoa com deficiência em função de uma cadeira de rodas. Eu olho para o que importa ou só para a aparência das pessoas. Então, é essa sociedade que a gente precisa mudar. São essas barreiras atitudinais que você, cara, você sabe, você já sentiu na pele, nós sentimos isso, e basicamente, quase sempre a gente passa por... sabe o que faz lembrar, cara? Para eu fechar minha fala e dar ela para você, faz lembrar da música da Legião Urbana. Eu acho que a música Quase Sem Querer, ou é mais do mesmo, quando ele diz assim, eu precisava provar para todo mundo que não precisava provar nada para ninguém. Cara, a gente não precisa provar nada, cara. Você não precisa provar nada, mas se você não sair e mata o leão todo dia, cara, as pessoas mal vão enxergar. Então acho que a gente precisa mudar essa concepção e essas barreiras atitudinais precisam ser tiradas. Então, professor, bem colocado isso aí, entendeu? Eu acredito que essa barreira atitudinais, ela é a pior que existe, entendeu? Porque é do ser humano, cara. O ser humano ele é muito complexo. Quando você faz essa pergunta, quando você vai no ambiente, acredita você que a maioria responde que enxerga você como cadeirante, né? E não sabe o seu currículo, não sabe a sua vida, a sua vivência, a sua luta. E assim, cara, é muito complicado a gente tentar provar para as pessoas, entendeu? Provar para as pessoas que pois seres humanos, não precisaríamos, igual, né? Exato. E aqui a gente tem o Maurício, como eu citei para você, ele é um cadeirante transplantado e ele é arquiteto. Não sei qual a motivação dele, qual foi, ele pode até responder a gente aí, que ele deixou uma observação aí. Ele, como arquiteto, busca sempre mostrar às pessoas a noção da acessibilidade, que serve para todos, entendeu? Foi exatamente o que você falou aí. E ele, assim, é um exemplo a dar como pessoa também, como atleta, entendeu? É um cara que eu acompanho ele desde a época da ADEFAL, ou seja, há mais de 25 anos. E é isso aí, cara. É outro militante também. Infelizmente, como eu falei para você, a maioria dos deficientes, eles
pensa muito na individualidade. Alguns não pensam nessa individualidade, mas porém ele tem alguma limitação, seja a família que impede dele prosseguir sua vida normal, enfim, cara, são várias barreiras e nós estamos mudando isso aí, entendeu? Através de um projeto como o nosso, que idealizamos para poder ajudar o centro de reabilitação, porque o centro de reabilitação, às vezes, ele esquece a pessoa com deficiência, ele só faz com que o deficiente seja um robô, fisioterapia, casa fisioterapia, não mostra outras ações, entendeu? Que o deficiente pode se desenvolver, entendeu? Mas assim, a gente tenta abrir a mente, você, como militante aí na cidade de Palmeira dos Índios, acredito eu que tem muito exemplo para ser seguido aí, não só aí em Palmeira dos Índios, como no estado de Alagoas, mas assim, o que eu puder fazer, como eu passei como eu recebi ajuda, a gente comentou ontem até mesmo do Jerônimo, entendeu? Que o Jerônimo pra gente foi um exemplo. Um exemplo, cara, sério. O cara que saiu se eu não me engano, Maribondo. Tanque d'Arca, né? Aquela região, Maribondo, aquela regiãozinha. O cara se formou em técnica de edificações, o cara sem os braços, começa a desenhar, imagine o exemplo que entendeu? A ser seguido. E assim, ele deixou muito legados aí, eu acredito que você seja um deles, entendeu? Sim, com certeza. Assim, vamos prosseguir isso aí. Vamos prosseguir isso aí, cara, e quem puder seguir o bonde vai seguir com a gente, e quem não puder, infelizmente, vai ficar para trás. Essa infelizmente, é a pura verdade, né, cara? Quem não quer seguir o bonde, fica para trás. E faz parte também da vida, né? Com certeza, cara. Com certeza. Cada um, e é isso aí. Olha, tem um monte, tá chovendo comentários. A gente pede um pouquinho de paciência, tá certo, galera? Isso é muito bom, estão interagindo bem. Eu vou ler alguns aqui, tá certo? Olha aqui, ó. O Para Badminton mandou um abraço aí para você, dizendo tamo junto. O Maurício Faustino, Jerônimo foi minha inspiração dentro da área da acessibilidade. Sua só não, viu? Nossa, cara, muito bom. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Olha, tem outro do Maurício. A busca pela acessibilidade foi o que me fez estudar arquitetura, cara, tá vendo? Ou seja, sentindo na pele, e foi lá, ó, e hoje está trabalhando para mudar essa realidade, não é? O Alan Trickster, que é um colega meu daqui de Palmeira dos Índios, que ele fala... O Fabinho também. Ele disse, eu vi um cara empinando uma cadeira de roda. Ele está tirando sarro comigo, que ele está falando de mim, que vem empinando a cadeira de rodas. Que mais? Tem uma observação bem importante aí do Fabinho. A observação bem importante aí do Fabinho Tenório, que ele fala que no estado de Alagoas são 27% com algum tipo de deficiência, né, das pessoas. Eu acho que ele quer dizer isso. Né? E, cara, ele quer dizer isso, que isso é um número gigantesco. São 27%. Somos o quê? 3 milhões, não é isso? 3 milhões, 10% dá 3. Isso dá quase, 300. Cara, isso dá quase 1 milhão de pessoas, com algum tipo de deficiência. Eu acho que é um 900 mil pessoas. 900 mil pessoas. É isso aí. O Para Badminton falou outra coisa também, né, dizendo que ele sempre foi um espelho para nós, e isso, um colega nosso daqui falando, está dando boa noite. Tem uma coisa que o Jerônimo, e eu falei com você ontem, que ele me ensinou isso, e eu sempre gostei muito. E eu replico de uma maneira diferente. Eu não lembro da frase dele ao certo não, mas ele dizia, Edmilson, é preciso conquistar espaços. E aí, de lá para cá, eu sempre venho falando, nada para nós, sem nós. Ok, quer fazer alguma coisa? Mas eu preciso acompanhar. Está fazendo alguma coisa pelas pessoas com deficiência? Então tem que ir lá atrás. Aqui em Palmeira dos Índios, toda loja que coloca uma rampa, eu vou lá, tiro foto, eu posto, eu faço um comentário, eu faço uma matéria, porque é uma maneira de dizer, cara, é tão simples. Por que eu estou dizendo isso? Quando o prédio novo do SESMAC foi inaugurado em Palmeira dos Índios, dia 28 de setembro de 2015, ou foi 2016, peço perdão se eu não lembro a data bem aí, mas foi em setembro, não tinha rampa da rua para a calçada.
o prédio novo do Sesmac em Palmeira dos Índios, que custou milhões, não tinha rampa, e eu tirei uma foto, isso causou maior polêmica, porque, cara, como as coisas são feitas. Então, acho que é preciso esse momento também para a gente saber e dizer para a população que nós também podemos fazer, que nós precisamos conquistar esse espaço. A grande pergunta é, estamos saindo de casa, Marcos? Quantas pessoas realmente com deficiência está conseguindo sair de suas casas? Ou tem cadeira de rodas para todo mundo? A rua é acessível? Porque se você nem consegue sair de casa, você pode até ter vontade, mas se você não tem acessibilidade... Veja lá, eu não sou professor de arquitetura, mas eu lembro da professora Thaisa, daí da UFAL de Arapiraca, não sei se ela está aí, mas eu lembro que ela foi professora da UFAL aí em Arapiraca, e ela dizia, Edmilson, a cidade serve para pelo menos 4 coisas, não é? Trabalho, lazer, uma outra coisa que eu esqueci, perdão, e mobilidade. Sem mobilidade, você não vai bem para o trabalho, você não vai bem para o lazer, você não vai bem para a sua casa. Então, a mobilidade são as veias de uma sociedade, de uma cidade, onde tudo vai circular. Então, se você não tem mobilidade, às vezes, cara, é isso que é triste, tem tantas pessoas, tem tantos mais pessoas com deficiência que eram para estar aqui, que eram para estar nessa luta aí também, mas, olha, boa parte delas não consegue nem sair de casa. Eu também, você me fez lembrar também uma frase do Jerônimo, a gente leva sempre ele como um cara, um mito pra gente, pra mim, pelo menos. Sim. Ele falou pra mim uma vez que deficiente é aquele que tem seus braços, suas pernas boas e usa para que não presta, entendeu? Esse é o verdadeiro deficiente. E voltando ao assunto de acessibilidade, eu tive o desprazer e prazer ao mesmo tempo de frequentar uma loja onde eles tinham um provador acessível e estava usando como um depósito de materiais de limpeza, entendeu? Eu perguntei a eles por que ele estava daquela forma, e eles falaram porque não frequentava nenhum deficiente, né? Era dificilmente frequentado. Sim, eu expliquei para ele que isso aí era lei, independente se frequenta ou não, e também acabei dando uma alfinetada, dizendo assim, como é que vai frequentar uma pessoa com deficiência aqui, um cadeirante, se vocês fazem esse tipo de coisa, entendeu? Aí dessa hora para outra mudou totalmente, entendeu? Aí a menina lá, a gerente, ela pediu minha ajuda para saber como posicionava as barras e tal. Eu também não sou arquiteto, mas assim, devido à minha experiência como cadeirante, eu tive que ajudar ela. E hoje esse provador existe graças a eu frequentar essa loja, entendeu? E assim, como você mesmo falou aí, a gente tem que buscar o espaço, cara. Se você ficar em casa e já é difícil para quem tá nessa luta aí, em busca do direito de ir e vir. Imagine se você ficar em casa e não frequentar esses lugares para mudar, entendeu? Muitos lugares já mudou, arquitetonicamente falando, graças a nossa presença, entendeu? Porque, de uma certa forma, a nossa presença incomoda o dono do estabelecimento, entendeu? Porque, assim, ele vai ver que há necessidade e vai lembrar da lei. E isso é lei, isso não é favor. Isso não é, vou fazer isso porque coitadinho, vou fazer isso para agradar ninguém. É lei, e lei tem que ser cumpridas, entendeu? Leis foram feitas para ser cumpridas. Porém, infelizmente, a fiscalização dessas leis, elas são muito falhas, entendeu? Seja ele o poder municipal, estadual, federal, enfim, deveria haver mais fiscalização e assim pudermos nos ajudarmos em relação a esse tipo de coisa, entendeu? Porque existem muitas leis no nosso país que deixam a desejar devido à falta de fiscalização. Se houvesse essa fiscalização ativa mesmo, seria muito diferente a nossa vivência, nossa convivência no meio social, entendeu? Eu acho que tempo de eleição, queira que não queira, o cara não vai falar de política. Devemos participar de política, devemos falar de política, porque
nós somos a política, entendeu? Sim. E assim, temos a chance de mudar essas coisas, entendeu? Em relação a escolher os nossos candidatos a vereador, prefeito, Sim. deputado, enfim, eles são E, funcionários e de um detalhe, patamar acima do nosso. pessoas que vão nos representar. Exato. Exato. Nós somos, exato. Nós temos, professor, nós temos que parar com essa cultura e achar que todo político ele está acima do povo. Está para servir a população. Tem que parar com esse coronelismo, entendeu? Tem que parar com isso, principalmente aqui no na nossa região, Nordeste, que isso ainda existe. Não, a gente tem que entender que todo político ele é um servidor público, entendeu? Dependendo, por exemplo, o prefeito é o servidor número 1 da cidade, entendeu? O governador é o servidor número 1 do estado. Enfim, todos eles são servidores, então para nos servir, não tratar nós como pessoas que, como eles mesmos falam, curral eleitoral, e assim, cara, a gente tá aí para mudar. Eu acredito que tenha muitas pessoas aí que buscam brigar por várias causas, não só a pessoa com deficiência, mas várias causas aí, muitas pessoas do bem que querem entrar na política, e a gente pode dar essa chance. Se não prestar, a gente muda. Assim, cara, você disse tudo. Eu acho que o artigo 1º da Constituição Brasileira, no seu parágrafo único, diz assim: todo o poder emana do povo, brota do povo, nasce do povo, certo? O problema é que o povo não se empodera, cara, desse poder. O povo abre mão desse poder e aí a coisa fica do jeito que está. A política não é uma coisa ruim, né? A politicagem que não presta. A política não, a política é a arte de tomar decisões. É por isso que a gente está fazendo aqui, nada mais é do que política, né? Se entendendo, trocando ideias. Então essa política é maravilhosa. E se a pessoa faz uma coisa errada, o povo tem autonomia e tem a soberania para tirá-los. Mas é preciso empoderar, né? O povo tem que quebrar essa algema, entendeu? O povo tem que quebrar, o pessoal não pode enxergar a política dessa forma. Ah, você é um vereador, você está acima de mim. Não. Pelo contrário, cara. Não. Estão lá para nos servir, muito pelo contrário. Eu tenho esse pensamento assim. Só que assim, se eu for o número 1 a pensar nisso, nessa situação, vai fazer de conta que eu não vou fazer nada. Agora, se eu for o 20º, o 10º, aí é onde está a diferença, entendeu? Porque uma andorinha, ela pode não fazer verão, mas ela pode começar uma estação que pode se tornar verão, enfim. Eu acho que vocês entenderam. Cara, arrepiou agora. A andorinha é um sinal de que vem mudanças. E você é essa mudança aí, cara, em Arapiraca, e você conhece pessoas que são mudanças também aí em Arapiraca. Eu fico pensando, cara, o que é que eu estou fazendo em Palmeira dos Índios também para que as mudanças aconteçam aqui? Então veja esse momento aí da nossa live, que está com a audiência maravilhosa, as pessoas comentando muito, certo? Antes de passar para a segunda etapa, porque a gente já chegou na metade da live, mas tem mais 25 minutos para a gente conversar muito, tem uns comentários aqui que eu achei bem interessante. O Maurício falou uma coisa... É bom olhar os comentários mesmo. E o Maurício disse que se não ocuparmos espaços da sociedade, sempre seremos invisíveis para essa própria sociedade. Cara, muito bom mesmo. A Josi Rocha, ela dá um depoimento aqui, um testemunho, né? Tenho um neto especial e sei bem que ele passa. Minha filha está sempre lutando pelos direitos dele. Que bom. Que exemplo é isso, não é? Quem mais aqui? As pessoas agradecendo, cara. O Alan dizendo aqui, uma venda intelectual ao qual acredita que o político e o eleitor. Faz sentido, né? Exatamente, faz sentido. Tem pessoas de Major Isidoro, cara, assistindo. Olha que maravilha. E tem alguém dizendo, meu amor aqui, não sei quem é, deve ser para você. Não, Maria Helena. Isso. Mas é isso aí. A gente está chegando... Então, professor... Não, continua. A gente está chegando na segunda etapa, né? Da nossa live, e aí a temática vai evoluir. Pode falar. Não, só para concluir, né, cara, fazer um pedido para todos que estão aí nos assistindo. Não, peraí, vai concluir agora não, né?
Não, é só essa sim, parte da política, sim. entendeu? Entendeu? Porque a política somos nós, entendeu? E se você deixar de participar, vira essa baderna que hoje Uma pena. infelizmente, é uma realidade, entendeu? Mas a gente vai mudar isso aí, pode ter certeza disso. Se Com depender toda a de fé, meu mim, de amigo. pensamento como o meu, a gente vai mudar isso aí. Se Já to, estamos se, mudando, né? exatamente, se todo mundo começar a matar um leão todos os dias, como a gente mata, nosso país era outro. Essa é a minha opinião. Mas vamos lá. Não, com certeza. Eu queria agora tratar de um assunto que a gente começou, a gente falou um pouquinho, certo? Mas eu acho que dá para. A gente se empolga aí, começa aí. A gente se empolga aí. A Mas Maria beleza, Helena vamos está lá. dizendo que ama vocês, as meninas, mandam vocês duas ou dois aí. Obrigado também, certo? Professor Samuel, mandar um abraço para ele também aí. Teve um rapaz aí da corrida que eu não vi aí, mas por favor, me perdoe se eu esquecer. Um abraço para todo mundo aí. Que Vocês bom. são, Ele está vocês dizendo que. são Ele está a dizendo que. essência de. Ah, tranquilo. Ele está dizendo que presidente, governadores, todo mundo, cara, estão fazendo muito pouco com Esse cara é respeito intelectual, esse cara é um militante aí. à O pandemia. professor Que Samuel é um bom. Seja militante. bem-vindo, Samuel. É um prazer conhecê-lo, certo? E aí, Marcos, na sua opinião, cara, hoje em dia, Rafael certo? também, desculpa, o Rafael também é o cadeirante também, que ele é um dos idealizadores do projeto também, é Ah, que bom bom, cara. ver essa observação dele Para aí. mim está Então sendo um vamos lá. prazer vê-los aqui, certo? E está sendo muito gostoso. Então, uma pergunta que pode ter dois viés aí de entendimento, tá certo? Como você vê, Tá. então, como é que anda a pessoa com deficiência no estado de Alagoas? Você pode falar no sentido de Arapiraca, certo? Ou no sentido do estado mesmo aí também. E já emendando, né? O que você acha que precisa mudar, cara? Então, como é que está o cenário? Lembra que o nome da nossa live é o Panorama das Pessoas com Deficiência, né, no combate à Covid. Então, como é que está, né? Como é que está o cenário da pessoa com deficiência? E olha, que quando eu busquei você para fazer essa live, esse cara é o cara perfeito, porque a sua projeção no Estado, né, o quanto que você viaja, conhece, né, os seus núcleos de, de amizades, essa coisa toda. Então, você tem uma experiência, cara, enorme. Então, como é que tu tá vendo esse momento aí para as pessoas com deficiência? Então, professor, um questionamento um pouco complicado, entendeu? Para eu responder assim, eu volto a falar. Está sendo muito difícil devido à mentalidade das pessoas, entendeu? Tem muitas pessoas que se escondem por trás de uma deficiência, não se acha deficiente, entendeu? Quando só é deficiente quando vai se beneficiar de alguma coisa, de algum concurso. Então, tem muitas pessoas também usando as pessoas com deficiência para se promoverem, entendeu? Aí esse panorama aí, cara, tá meio complicado, entendeu? Se nós, com o nosso pensamento, não orientar essas pessoas, a gente vai ficar à mercê desse tipo de pessoas. Mas, assim, cara, não é à toa que fundamos o projeto Mão na Roda para mudar isso aí. O projeto não tem um dono, todos nós temos opiniões, lógico que existe uma hierarquia, né? Mas, assim, todas as opiniões são respeitadas. E eu tenho um exemplo, como eu trabalhei na DEFAL, nós somos 102 municípios, me corrija se eu estiver errado, Não, tá certo, e eu corretíssimo. frequentei onde eu frequentei, digamos assim, a metade desses municípios. Mas só que naquela época era mais fácil, porque a gente tinha um poder, a gente tinha uma união das pessoas com deficiência, não sei o que foi que mudou na cabeça dos deficientes. Jerônimo abriu as Hoje, portas, né, cara? Exato, as portas eram abertas, eu lembro disso. Então, a gente levava o basquete na época de cadeira de roda para mostrar para as pessoas o esporte adaptado, entendeu? Era um pensamento diferente. Agora, depois, quando algumas pessoas começaram, sem deficiência física nenhuma, começaram a digamos assim, em órgãos que lutam pela causa, entendeu?
tem deficiência, não vivencia uma deficiência, acabou complicando a situação, porque pensaram num interesse, digamos assim, interesse material, em dinheiro. E quando você coloca dinheiro em certas situações, vai depender muito do caráter das pessoas. Sim. Se as pessoas não tiverem caráter, isso aí começa a complicar. Por isso que hoje as pessoas com deficiência, elas estão, de uma certa forma, esquecidas. Porque alguns líderes, assim, digamos assim, presidentes de associações, se não for a maioria, eles são comprados, entendeu? E ilude as pessoas com deficiência a brigar pelo seu direito, entendeu? Dá, entre aspas, novamente, uma esmola para a pessoa com deficiência. Não estou falando a esmola em si, sim, mas sim. Assim, eles iludem as pessoas com deficiência e acaba tirando o direito daquela pessoa com deficiência. Eles fazem tipo uma lavagem cerebral, entendeu? Aquilo é bom, entendeu? É um processo, Marcos, é um processo de anulação da identidade do outro. Ou seja... Isso, cara. Você é craque nas palavras. Nada, que é isso. Cara, as pessoas precisam se libertar. E a gente vê as pessoas deixando ela cada vez mais escravas, dependendo dos outros. Por isso que eu falo, se a gente tiver acessibilidade, certo? Se a gente romper barreiras arquitetônicas e atitudinais, a gente vai estar livre, não só livre para trafegar, mas livre para pensar, livre para agir e com espaço, né? E com essa inserção. Antes de avançar para outra questão, tem um colega meu aqui, que é de Palmeira do Zinho, fez uma pergunta, eu acho que seria importante, principalmente para a nossa cidade aqui. Já que, pessoal, essa live ela vai ficar no meu IGTV, depois no IGTV do Marcos, certo, dos Santos, e a gente ainda vai colocar ela nos canais do YouTube. Então fica tranquilo, se perdeu a live, vai poder assistir ela depois. Ele pergunta o que é o projeto Mão na Roda. Tem como falar aí de uma maneira bem simplificada, Marcos? Lógico, tem sim. Faça propaganda, então, venda o seu peixe. Então, o projeto Mão na Roda, ele surgiu numa oportunidade, como eu falei para vocês, há mais de 25 anos que eu trabalho com pessoas com deficiência e também sou um deficiente, cadeirante, e eu vi a necessidade dos centros de reabilitações, das associações, fazer essa extensão, entendeu? Tirar o deficiente da zona do conforto. De casa, fisioterapia casa. Então, aí o projeto surgiu nesse meio, ou seja, ele surgiu para trazer a pessoa com deficiência para o meio social através do esporte adaptado, entendeu? É por isso que o nome ele tem duplo sentido, Projeto Mão na Roda. Mão na roda, literalmente, o cadeirante tem que colocar, entendeu? E mão na roda, um para ajudar o outro. Esse foi o início do Mão na Roda. Um ajudando o outro, entendeu? E todos se ajudando. E depois começou a inserir o esporte e acabou ficando Clube Paradesportivo Mão na Roda. E podem ter certeza que vocês vão ver na TV muitos atletas que vão surgir por aí. Para representar não só o nosso estado, como nosso país aí. Vai dar exemplo aí no nosso país aí. Que bom. Muito boa essa sua explicação. Eu acho que ficou claro. Você deu uma aula, cara. Sério, você deu uma aula. A gente está avançando agora. Tirar exatamente da zona do conforto. Fisioterapia casa fisioterapia. E o pessoal só pensa nisso. Isso é que dá dinheiro, que é o atendimento médico, que é importante para a pessoa com deficiência. Porém, a pessoa aquele lado da pessoa ter aquela ambição. Pensar só, usar as pessoas com deficiência. Me perdoe quem achar ruim, mas essa é a pura realidade. Estou sendo honesto comigo mesmo. O cara é complicado. Você está sendo honesto com o que você já passou. Eu acho que é isso que a gente precisa falar. Isso, exatamente. Exato. E sentiu na pele o que isso significa. E aí vem aquele questionamento que eu tinha feito também para emendar com a tua resposta à antiga pergunta minha, né? Quais são as perspectivas, cara? Como é que está o teu olhar? O que tu visualiza lá na frente? Né? Ou o que você propõe como proposta, certo? Eu estou jogando a batata para você, meu amigo.
mas eu sei que você sabe e você vai tirar de letra. Então, quais são as tuas perspectivas para nós, pessoas com deficiência? Por que eu tenho que falar isso, cara? Porque, cara, eu detesto as concepções provincianas, certo? Eu vou dar uma explicada aqui. Eu sou cinéfilo também, eu faço parte de um cineclube, adoro cinema. E eu queria assistir um filme aqui em Arapiraca e não tinha, cara. Então, eu sempre viajo. O meu amigo está aí, Daniel Parente, a gente toda semana viajava, né? Por enquanto, a gente não viaja. Mas vamos retornar. Para Arapiraca, a gente pegava 3, 4 filmes num dia só. Todo final de semana. Foi por isso, numa dessas viagens, que eu conheci você e que a gente trocou os contatos. E aí, teve alguns filmes estrearam em Maceió e nunca estrearam em Arapiraca. E eu fiz uma matéria, eu fiz um comentário sobre isso, porque eles, às vezes, cara, o pessoal da capital vê e olham para as pessoas do interior como provincianos, como atrasados. E nós não somos atrasados. Totalmente enganado. Exato. E com a internet das coisas, com a democratização da informação, cara, em qualquer parte do mundo, se tu tem um celular, um smartphone, você fica sabendo da mesma coisa que eu. Então acabou a ideia de que existe provinciano atrasado. Isso não existe mais. Mas a sensação... Não, vamos ser sinceros. Você é da terra de um escritor... Graciliano Ramos, do mundo. Exato. Exatamente. Ideia, não existe isso. Não existe. E aí, por que eu falo isso? Cara, porque ainda se teima em tratar o interior de Alagoas diferente do que se trata em Maceió. Certo? É isso que é triste, eu acho que a gente precisa lutar contra isso. É preciso também ocupar espaço. Eu lembro que uma vez eu fui para a secretaria lá em Maceió e a parte que cuidava das pessoas com deficiência da educação, porque eu faço parte. Uma mulher que não tinha deficiência. Nada contra a competência dela, a capacidade dela. Nada contra isso. Não estou questionando a capacidade dela. Mas enquanto não tiver pessoas com deficiência tratando dos assuntos de pessoas com deficiência, e cara, dificilmente alguma coisa vai mudar. É com você. É o que eu falei, professor. Assim, a pessoa pode ter o maior currículo bem extenso, o cara pode ter estudado em Harvard, mas se você não vivenciar uma deficiência, o seu currículo não vai valer muita coisa, entendeu? Como você falou, respeitando os termos técnicos, entendeu? Mas se você não vivenciar, cara, é a mesma coisa que eu não tenho nenhum diploma ainda superior, mas só a vivência de viver como deficiência, eu sei a necessidade de cada um deficiente, entendeu? E isso é tudo. E falando da sua pergunta, uma live dessa já responde quase a metade da sua pergunta, entendeu? Porque essa live aqui, cara, tá demonstrando o que... Não, mas é sério mesmo. É isso. Tá demonstrando aqui o pensamento nosso futurista, entendeu? De como ajudar as pessoas com deficiência. Porque quando você ajuda uma pessoa com deficiência numa casa, você está ajudando uma família. Entendeu? Não é ajudando só uma pessoa, você está ajudando uma família, cara. Imagine você que nem muitos exemplos do projeto Mão na Roda, a gente chegou, tirou uma pessoa dessa zona de conforto, dessa pessoa, digamos assim, desse impedimento daquela pessoa desenvolver. Uma pessoa que tinha medo de... Estou dando só um exemplo simples. Tinha medo de entrar dentro de uma piscina e hoje nada 25 metros, 50 metros. Isso é uma vitória, cara. E muitos familiares vê isso aí como... Pô, cara, agradece, entendeu? E assim, eu... Arrepiou. Não. Só porque... Só um momento. Só interrompendo um pouquinho. Por que eu estou dizendo assim que arrepiou, cara? Bicho... Quantos de famílias que até um tempo atrás tinham vergonha de ter um filho com deficiência? Então, cara, quando vê... Ainda bem que você acompanha o meu pensamento. Às vezes eu confundo as palavras. Não, que é isso, cara? Você não errou nada. Mas, cara, e enquanto que o orgulho que essa família passa a ter do filho ou da filha com deficiência, quando percebe que ele vai fazer uma coisa que ninguém mais pode. Ninguém mais pode. E aí, essa família muda. Cara, essa tua fala, bicho, quase que eu choro aqui, sério, arrepiou mesmo,
Porque quando, vou usar suas palavras, quando você muda a vida de uma pessoa com deficiência, você muda a vida da família dela. Cara, show, bicho, Lógico, fantástico. cara. Lógico. Não, fato, isso é fato real, entendeu? Porque eu lembro de uma professora de natação, que a gente participou de um campeonato no SESC, e ela tinha um deficiente, só que ela não estava sabendo lidar com aquela pessoa, entendeu? Ela foi muito sincera. Ela era professora, formada em educação física, e falou com o rapaz que acompanha com a gente, o Rodolfo Calmon, que é educador físico, e falou, cara, que fantástico ter esse projeto, eu estou com uma pessoa com deficiência, mas não estou sabendo lidar. Aí a gente trouxe essa pessoa com deficiência, hoje a família, o pai e tal, tá lá com a gente e vê o nosso trabalho, e isso é muito gratificante, cara. Teve um determinado momento que a gente estava parado com a burocracia, brasileira em relação à documentação do projeto. Inclusive o nosso padrinho, Fabinho Tenório, ele está cuidando dessa aí conjuntamente com o cunhado dele, que é advogado, o doutor Gabriel, está vendo essa parte. E eu tive que parar, entendeu? Eu estava fazendo um trabalho coletivo, porém, tá saindo trabalho, entre aspas, em vão. Aí eu disse, cara, quer saber de uma coisa? Entre aspas, de novo, que eu não fiz nada ainda, eu vou fazer meu nome, entendeu? Vou lutar pelo meu esporte individual e depois eu voltar com o projeto com força. E foi isso que aconteceu. Eu fiz meu nome no estado, entendeu? Eu não, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas assim, eu sei que eu não sou santo, longe de ser santo, não procuro santidade, mas assim, cara, eu fiz o meu nome e voltei com o projeto. E a gente voltou com o projeto de uma força enorme. Quando a gente estava já finalizando essa parte burocrática, essa parte de registro, aconteceu essa pandemia aí, né? Aí atrapalhou um pouco, mas assim, tudo no tempo certo, no tempo de Deus, entendeu? Eu acredito muito nisso e eu acredito que coisas boas estão por vir e vamos ter paciência, entendeu? E vamos levantar essa bandeira, vamos brigar e não só pensar na parte individual, pensar no coletivo, que isso nos faz bem. Quando você faz o bem, você atrai o bem. E eu sigo essa linha de pensamento. E por isso que eu sou um cara hoje, se eu chegar a falecer, eu sou um cara realizado. Porque fiz muitas coisas boas e se Deus me permitir, eu vou fazer muito mais. Não só para nossa classe, como qualquer outra classe, entendeu? Lógico, com meus erros, mas erros foram feitos para serem corrigidos. E eu sigo também essa linha de pensamento. Cara, que bom, perfeito, perfeito. Eu vi 2 comentários aí, rapidinho, certo? A gente está chegando já no momento crítico, no final da nossa live. Voou, né, cara? O tempo voou. E aí se falava da questão do preconceito, faz um sentido enorme. Eu tenho um papel enquanto educador, né? E eu sempre falo para os alunos, toda vez que a gente tenta olhar o outro com os nossos olhos, a gente vai ver defeitos. É preciso enxergar o outro a partir do olhar do outro ou da outra. Né? E por que eu falo isso? Né? Eu tive uma palestra, participei de uma palestra com a professora Dolores, que é uma pessoa com deficiência da UFAL. Oi. Professor, se você me permite, segura um pouquinho. Sim, sim. Olha só, eu tive um exemplo aí, porque em relação a esse negócio de a gente procurar o nosso espaço, ficou na minha cabeça. Sim, vai, fala aí. Eu tive exemplos, assim, 2 exemplos. E eu saía com uns colegas meus, tal, e eu nesse tempo eu não dirigia, eu era como passageiro, e eles desciam do carro e esquecia. Eles não me esqueciam como por maldade, eles esqueciam porque eles não me enxergavam como um cadeirante, entendeu? Aí depois, cara, tal, pegar a cadeira na mala, tal. E outros, quando às vezes eu ia jantar, almoçar na casa deles, eles, puxa a cadeira aí, Marcos, ou seja, ele não enxergava a minha cadeira física que atrapalhava, ele não enxergava como pessoa. Tá vendo? Eles não enxergavam como pessoa. O fato de eu esquecer que eu não andava, isso me enxerga como pessoa, não enxerga como deficiente. Essa semana eu passei por uma experiência parecida, quando meus amigos disseram, não, mas a gente pode voltar lá e já pode fazer as atividades. Eu, peraí, mas como é que eu vou subir as escadarias? Eles, eita, é mesmo, cara, o Ed. E eles disseram, cara, eles se tocaram que eu sou cadeirante. Cara, e aí foi um barato. Foram meus amigos Alan Trickster e Ailton da Costa. Cara, e depois eles disseram, a gente não enxerga você como deficiente. Isso é fantástico, cara. Isso é a busca do espaço, cara. Isso. Outra coisa assim que deixa algumas pessoas constrangidas,
E alguma situação me deixou também. Quando você vai para a igreja e manda todos se levantarem, entendeu? Aí vem um cadeirante, as pessoas percebem no semblante da pessoa que pede para levantar. Aí a pessoa percebe, entendeu? Assim, que a gente é um não consegue. barato. Mas aí, às vezes chega a dizer, você está levantando a sua alma, não o seu corpo. Aí, entendeu? É algo assim que deixa as pessoas constrangidas, mas a gente leva na esportiva e a vida é bela para a gente destruir ela. E se tem uma coisa que está sempre buscando humor, uma maneira exatamente, um humor saudável. Não, quando você chega... e quando você... Agora depende também das pessoas. Tem pessoas que vêm realmente com piadinha de maldade, entendeu? Aí é meio complicado. A gente tem que agir com dureza também, que somos seres humanos e estamos aqui para defender esse lado também. Porque quando a gente vê que é tudo natural, que é uma coisa sem maldade, a gente leva no humor mesmo, que a vida é muito amarga para a gente continuar com esse amargo. O meu colega que falou essa coisa comigo, ele escreveu aí, dizendo que quando ele me conheceu, ele falou assim, eu vi um cara empinando a cadeira de rodas. Ele não viu a cadeira de rodas. Ele viu um cara empinando a cadeira de rodas. Cara, isso é fantástico. E aí eu queria terminar minha fala com a frase da professora Dolores, que é pessoa com deficiência, doutora em educação da UFAL, uma mulher fantástica, maravilhosa, quando ela disse: Edmilson, empatia nem sempre é se colocar no lugar do outro, mas é ver o outro como legítimo, é aceitar o outro como gente, como cidadão, como cidadã, é ver o outro através dos olhos do outro. E que a gente possa, né, meu amigo, chegar a esse ponto. Eu lembro que há uns 20 anos eu conheci uma amiga, o nome dela é Karine, e uma vez ela disse: Ed, eu espero que um dia as pessoas se dirijam a você pelo seu nome, e não deficiente, e não professor cadeirante, porque o seu nome diz quem você é, não é verdade? E não a sua cadeira de rodas, não a falta de um braço, ou a falta de uma visão, ou não conseguir se expressar como a maioria das pessoas se expressam. Então, acho que é o momento da gente, cara, não só matar esse leão todos os dias, mas mostrar para todo mundo, e você que está assistindo essa live, que nós temos tanta capacidade como qualquer uma outra pessoa que pode fazer qualquer coisa. Suas últimas palavras, meu amigo. A gente tem o quê? 1 minuto e 10 segundos. Então, eu vou usar uma frase que uma frase que eu ouvi, não sei qual é o autor dessa frase, onde ele fala assim, que a capacidade do ser humano, ela não deve ser medida por sua limitação física, e sim pela superação desses limites, entendeu? E isso é muito impactante, porque, como a gente vem falando aqui, a cada dia a gente mata um leão, a gente está superando esses limites, entendeu? E tenho certeza que vamos fazer uma corrente do bem, independente se você é uma pessoa com deficiência ou não, nós somos humanos e a gente tem que enxergar as pessoas como humanos, não por cor de pele, não por religião, não por opção sexual, não por uma deficiência física, entendeu? E vocês que nos assistiram, que nos acompanharam, eu acredito que quem não acompanhou vai acompanhar nas redes sociais nossas aí, e tenho certeza que vocês vão levar algo dessa live como experiência. Vocês conhecem alguém que seja deficiente, ou conhecem alguém que precisa de ouvir palavras verdadeiras como nossas, e é isso aí, cara, vamos à luta. Não devemos baixarmos a cabeça, e pode contar comigo sempre. Eu vou fazer quando toda essa loucura passar, eu vou fazer uma visita a você em Palmeiras dos Índios e vamos enfrentar essa luta não só em Palmeiras dos Índios, como Arapiraca, Junqueira, enfim, em todo o estado. Perfeito. E essa militância não vai acabar aqui não, cara. Valeu. Sempre. Tá terminando, faltam 20 segundos, ó. Um abraço, pessoal. Que isso. Desculpa, pessoal, aí, que eu esqueci. Eu que agradeço. E pessoal, cuidem-se. E nós, pessoas com deficiência, redobrar os cuidados. Porque se não já está fácil para quem não tem deficiência, para nós também não vai ser fácil, não. Muito cuidado, todos na paz. Um grande abraço a todos e a todas.